meus amores do quinto ano! Estou aqui para nós iniciarmos nossa aula de ciências. Hoje nós estudaremos sobre o sistema cardiovascular. Como é um assunto com muitos detalhes, nós faremos a leitura e a complementação de informações bem pausadamente, utilizando o nosso livro didático, tá bom? Para que quando vocês tenham algum tipo de dúvida, vocês possam voltar a esse vídeo para que tudo fique esclarecido, certo? Então, preciso que vocês peguem agora o livro didático, que é o livro grosso, e abram aqui na página 26, certo? Posso começar? Então, vamos lá. Sistema cardiovascular. Os nutrientes dos alimentos digeridos e o oxigênio que entra no organismo por meio da inspiração precisam ser distribuídos para todas as partes do corpo. E aí? Como que esses nutrientes e esse oxigênio é enviado para todas as partes do corpo? Pelo correio? Por SMS? Pelo WhatsApp? Pelo direct? Não! Não é assim. Essa distribuição é feita pelo sistema cardiovascular, que é formado pelo coração, sangue e vasos sanguíneos, certo? Então, o coração está localizado no meio do peito, alinhado um pouco para a esquerda. Então, ele não fica aqui, ele fica alinhado aqui do lado esquerdo. Esse órgão tem um tamanho aproximado da nossa mão fechada. Fechem a mão de vocês, ó. Tá vendo? Essa mão fechada aqui. É aproximadamente o tamanho do nosso coração. Ah, mas a minha mão é menor. É aproximadamente. Não é idêntico. É uma comparação aproximada, tá bom? Ele é um músculo muito forte e muito resistante. E internamente o coração é dividido em 4 cavidades. O nosso coração é dividido em 4 cavidades, não é só? Assim não. Ele tem a sua divisão interna, mas são em 4 cavidades. São 2 átrios e 2 ventrículos. 2 átrios e 2 ventrículos. Átrios e ventrículos, certo? 2 de cada. Os átrios são as cavidades que recebem o sangue. Recebem. E os ventrículos são as cavidades que bombeiam o sangue para fora. Então, os átrios recebem e os ventrículos bombeiam para fora. Bombeiam para fora. Átrios recebem, ventrículos bombeiam para fora. Bombeiam para fora. Bombeiam para fora. Vamos ver, tem que dançar comigo. Não vou passar vergonha sozinha, né? Por favor. Então, átrios recebem. Ventrículos bombeiam para fora, bombeiam para fora, bombeiam para fora, beleza? Aqui tem a ilustração, ó. Aqui é a ilustração do sistema cardiovascular pelo nosso corpo todo. Olha que bonitinho. E aqui, olha só, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, certo? Então, olha só, o coração bombeia sangue para todo o organismo por meio dos vasos sanguíneos, que são as artérias, veias e capilares. Ou seja, os vasos sanguíneos tem 3 tipos de vasos sanguíneos: as artérias, as veias e os capilares. Artérias. Como são as artérias? As artérias levam o sangue que sai do coração. Elas são representadas pela cor vermelha. Então, as artérias levam o sangue que sai do coração. As veias conduzem o sangue que chega ao coração. E é a cor azul que é usada para representar. Então, as artérias conduzem o sangue que sai e as veias conduzem o sangue que entra, certo? Artérias conduzem o que sai e veias conduzem o que entra. Os capilares são vasos muito delicados e finos que chegam até as células do nosso corpo. As células não são os menores organismos que nós temos no nosso corpo? Então, os capilares são
os que fazem todos os nutrientes e o oxigênio chegarem lá até as células, porque eles são os mais fininhos, pequenininhos, delicadinhos. Lá eles deixam nutrientes e oxigênio e recolhem o gás carbônico e outras substâncias resultantes de atividades celulares, como hormônios, substâncias tóxicas. Então, os capilares chegam lá até as células, deixam o sangue, certo? E retiram, porque eles deixam o sangue, no sangue já contém o oxigênio e os nutrientes. E retiram essas substâncias tóxicas, como o gás carbônico e algumas outras substâncias tóxicas que o nosso organismo produz através das atividades celulares, certo? Caminho do sangue. Qual é o caminho do sangue? Será que ele faz esse caminho de Uber? De carro, de ônibus? Vamos ver como é o caminho do sangue. Aqui, ó, acompanhe com a prof aqui, ó, na página 27. O coração que nunca para, aliás, se ele parar é um problema muito grande, fazendo com que o sangue circule pelos vasos sanguíneos. A parte do sangue que é pobre de oxigênio se movimenta do coração para os pulmões, onde é oxigenado, certo? Esse trajeto é chamado de pequena circulação. Então, a pequena circulação, ela acontece dos pulmões, né? Ela é do coração para os pulmões e ela é pobre em oxigênio. Então, ela é chamada de pequena circulação. Já a outra parte do sangue vem dos pulmões com muito oxigênio, porque não foi o pulmão que sugou o oxigênio, lembra lá do sistema respiratório? Então, aí quando ele sai do pulmão, ele já tá, ó, abastecido de oxigênio, mano. Então, ela é impulsionada pelo coração para todo o corpo, voltando posteriormente para o coração. Esse percurso é chamado de grande circulação. Então, recapitulando, pequena circulação acontece do coração para os pulmões. Ela chega lá fraquinha. Eu estou sem oxigênio, me ajude, por favor, pulmão. E o pulmão abastece o tanque, enche de oxigênio e aí vai para a grande circulação, porque dela vai para o corpo todo, certo? Então, olha só, você sabia? Curiosidade. Chamamos de frequência cardíaca o número de batimentos do coração por minuto. Esse número é variável de pessoa para pessoa e de acordo com a atividade realizada. A velocidade dos batimentos cardíacos é controlada pelo sistema nervoso e é muito influenciada pelas emoções. Por isso, antes de uma prova, por exemplo, existe a possibilidade do coração ficar acelerado. Ou seja, o nosso coração às vezes dispara de emoção, de susto, de medo. As emoções estão diretamente ligadas ao funcionamento de todo o nosso corpo, não é mesmo? Em alguns locais do nosso corpo é possível perceber a frequência com que o coração bate, chamada de pulsação. Um desses locais é o punho. Sinta a sua pulsação colocando os dedos indicador e médio na parte de dentro do seu punho e polegar do outro braço, como o na imagem. Espere 1 minuto e conte quantas pulsações ocorreram. Então, vocês podem fazer. Coloquem aqui, tem que ficar bem quietinho. Eu tô sentindo. Tá, mas não vou ficar esperando 1 minuto aqui não. Vocês façam depois a experiência e me contem como foi, tá bom? O sangue! Sangue! Além de transportar os nutrientes, gases e resíduos, o sangue ajuda a manter a temperatura corporal constante e atua na defesa do organismo contra agentes causadores de doença, certo? A maior parte do sangue é formada por um líquido incolor, conhecido como plasma. Mas o sangue é vermelho? Sim, ele tem a substância que deixa ele vermelho, mas a maior parte do sangue é formada por plasma. Esse líquido contém água, proteínas e sais minerais. Além do plasma, o sangue apresenta uma porção celular composta de... Primeira porção celular que a gente vai estudar aqui são os glóbulos vermelhos ou hemácias. Transportam o gás oxigênio capturado lá nos alvéolos pulmonares para as células do corpo, certo? Aqui as hemácias vistas no microscópio. Tô vendo aqui as hemácias. Parece aquela pastilha, né? E glóbulos brancos ou leucócitos, o que eles fazem? Realizam a defesa
do organismo contra micro-organismos causadores de doenças. Certo? Olha só, os glóbulos brancos vistos do microscópio, que ironicamente não são brancos. Tá vendo? E aqui são plaquetas vistas ao microscópio e coloridas em computador. Olha só as plaquetas. Nós veremos agora. As plaquetas são fragmentos de células que atuam na coagulação do sangue, evitando hemorragias. Ah, mas como assim coagulação do sangue, prof? Olha só. A coagulação do sangue é fundamental no controle do sangramento, auxiliando o fechamento do machucado. Depois que o ferimento para de sangrar, forma-se a casquinha, que faz parte do processo de cicatrização da pele. Então, a coagulação, quando você sofre algum tipo de ferimento, é o que ajuda aquele ferimento a parar de sangrar e a criar ali uma camada que não permita que o sangue continue saindo, porque a falta de sangue no organismo causa morte. Lembra que o sangue aquece o nosso corpo, mantém tudo funcionando. Então, se a pessoa perder muito sangue, os órgãos dela vão parar, não é? Muito bem. Agora, um tema muito importante também. A gente não estudou sobre os glóbulos brancos que fornecem a defesa? Então, existem as vacinas. Olha por que as vacinas são importantes. As vacinas ajudam o organismo a se defender da ação de micro-organismos que causam doenças. Então, elas ajudam os glóbulos brancos, os leucócitos, né? Elas são produzidas com vírus, bactérias e outro agente causador da doença que estejam fracos ou mortos. Ou seja, a vacina é construída com a própria doença, certo? Eles estudam ali aquela composição para produzirem algo que vai combater aquela doença. No momento em que as pessoas são vacinadas, esses micro-organismos enfraquecidos ou mortos entram no corpo delas, mas não conseguem causar a doença. O corpo reconhece como invasores e os glóbulos brancos começam a produzir anticorpos para eles. Ou seja, a vacina, ela colocou ali no seu corpo aqueles elementos que causariam a doença, só que eles são colocados de uma forma como eles não causam mais a doença, é só a informação genética deles que está lá. Então, seu próprio organismo, os seus glóbulos brancos, eles vão produzir os anticorpos para que aquela doença não te atinja mais, não te atinja, entendeu? Eles vão construir uma barreira de proteção, como lá em Wakanda, entendeu? Os anticorpos formam aquela barreira de proteção de Wakanda no nosso corpo. Assim, quando o vírus ou as bactérias aparecerem novamente, o corpo já saberá como combatê-los, por isso que é tão importante a vacina. Anticorpos são proteínas que reconhecem seres invasores, ou seja, ó, a barreira de Wakanda, vem um invasor, pá, para o invasor. Como vírus e bactérias, o que ajuda o nosso corpo a distribuí-los ou a neutralizá-los. Então, o que são os anticorpos? É a barreira lá de Wakanda no nosso organismo. Cuidados com o sistema cardiovascular, isso também é muito importante. As doenças relacionadas ao sistema cardiovascular se desenvolvem no corpo humano devido a alguns fatores. Ou são doenças hereditárias que foram passadas, né, de pai para filhos e assim por diante. Hábitos de alimentação, lembra? Volta lá para alimentação, combustível ruim que faz o corpo parar de funcionar. E estresse. Lembra que a prof acabou de falar que as emoções interferem diretamente no funcionamento do nosso organismo? E também o costume de fumar. Porque o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, eles estão diretamente, são best friend forever, estão ligados. Uma das maneiras de fortalecer o sistema cardiovascular é praticar atividades físicas. Elas reduzem o peso e a gordura e a gordura corporal, aliviando o esforço do coração para impulsionar o sangue. Além disso, exercitar-se e movimentar o corpo de forma adequada melhora o fluxo do sangue pelos vasos sanguíneos, mantendo-os saudáveis e cada vez mais resistentes.
As atividades físicas também aumentam o fluxo do sangue pelo organismo. Com isso, mais oxigênio, mais nutrientes e a água chega em todas as partes do seu corpo. Então, a alimentação adequada e atividade física são os segredos para o bom funcionamento do sistema cardiovascular e dos outros sistemas, né? Elas fortalecem o coração, ajudam a bombear o sangue com mais facilidade, faz o sangue fluir livremente, lindamente, né? Aqui tem uma curiosidade. Você sabia? Manter uma dieta equilibrada é essencial para a saúde do corpo. Por isso, dê preferência a alimentos naturais e saudáveis. Alimentos in natura, evitando os alimentos industrializados. Que tal começar pelo lanche que você leva à escola, né? Nós temos, né, um auxílio lá na escola do lanche saudável. Vocês também já se alimentam de forma saudável, que nós já falamos sobre isso desde o 2º ano, né? Manter o corpo em movimento também traz muitos benefícios. Lembra que o carro, se ficar parado, ele para de funcionar? Muito bem. Então, depois de tudo isso que nós estudamos aqui sobre o sistema cardiovascular, vocês responderão aos exercícios no livro didático, no livro grosso. Os exercícios da página 30, da página 31, certo? Realizarão com muito capricho, muita atenção e muito amor, com a caligrafia linda e maravilhosa. Terminando a realização dessas páginas, mas eu fiquei com dúvida nisso aqui. Volta lá, reassiste o vídeo, releia as informações das páginas que você vai conseguir. Terminou a realização das 2 páginas solicitadas, fotografe e anexe pela plataforma do Positivo On. Beleza, meus amores? Amei a nossa aula de ciências de hoje. Tô morrendo de saudades e espero vocês na próxima semana. Se não pudermos nos encontrar pessoalmente, faremos o nosso encontro virtual, tá bom? Beijo no coração!